Então, a gente viu o que acontece com o humor aquoso, o que acontece com o humor vítreo. Agora chegou o momento da gente olhar para a retina, olhar através de todas essas estruturas, através da córnea, humor aquoso, cristalino, humor vítreo, para conseguir enxergar finalmente a retina. Então, essa imagem que a gente está vendo é a imagem que o médico vê quando usa um oftalmoscópio. Então, um oftalmoscópio é um aparelho que joga luz dentro do olho, ao mesmo tempo que tem uma lente de aumento para a gente poder ver um pouquinho melhor através desse buraco de fechadura. Para se fazer um bom exame de fundo de olho, que é esse exame com o oftalmoscópio, é muito interessante a gente dilatar a pupila, ou seja, se a pupila tiver em midríase, nosso paciente vê tudo borrado, mas a gente consegue enxergar melhor aquilo que está dentro do olho. Então, é muito comum, numa consulta com um oftalmologista, pingar um colírio que provoca midríase, e depois disso fazer o exame de fundo de olho para que o médico possa ter uma abertura um pouco maior para olhar lá dentro. Então, quando a gente olha um fundo de olho, a primeira coisa é a gente se localizar. Então, o ideal é a gente traçar uma linha bem no meio do olho. Reparem que a imagem não está no meio, mas isso daqui é exatamente o meio do olho do paciente, o meio da retina. Então, essa linha divide a retina numa parte que está perto do nariz, que é a retina nasal, da parte que está perto das orelhas, que é a retina temporal. Então, dito isso, eu dividi a retina em retina temporal e retina nasal. Eu também posso passar uma outra linha que está sobre essa marca, que é o disco óptico, e que está horizontalmente. Com isso, eu vou dividir a retina em 4 quadrantes: nasal superior, temporal superior, nasal inferior, temporal inferior. Assim fica mais fácil da gente comunicar alguma coisa que a gente esteja vendo no fundo de olho e poder explicar para o nosso colega, explicar para o paciente aonde a gente está vendo aquela alteração. Então, se vocês repararem, bem no meio do olho, no encontro dessa linha vertical com a linha imaginária horizontal, a gente tem uma área muito pálida, que é a área pálida central, chamada de mácula. Então, essa área muito pálida possui uma área ainda mais pálida e com um detalhe muito grande do fundo de olho, é possível ver que essa área é um pouquinho deprimida e essa área é a fóvea. Então, por que essa área aqui está tão esquemiada? Ela está esquemiada de propósito, né? Então, esse fundo de olho é completamente normal, e o que a gente espera de um fundo de olho normal é que praticamente não haja vasos sanguíneos aqui nessa parte central. Então, por que não tem vasos sanguíneos na parte central do fundo de olho? Pelo mesmo motivo que não tinha vasos sanguíneos na córnea, no cristalino, né? Porque a gente não pode ter nada que faça sombra ao raio luminoso. Então, se um raio luminoso atravessa todas aquelas estruturas e bate em cima dessa arterinha, ele não consegue estimular os fotorreceptores que estão aqui embaixo. Então, o ideal é que o raio luminoso passe sem nenhuma barreira até chegar na retina, e principalmente nessa parte central da retina, que é de fato muito esquemiada. Ela é muito sensível, justamente porque ela recebe muito pouco sangue, muito pouco oxigênio. Então, indo nasalmente, né, caminhando na direção nasal a partir dessa mácula, a gente vai chegar numa estrutura que é chamada de disco óptico. E esse disco óptico nada mais é do que um buraco na nossa esclera, um buraco no globo ocular, que é o início da formação do nervo óptico. Então, imaginem que em todas essas áreas aqui existem células ganglionares. E as células ganglionares são as únicas células da retina que possuem axônio longo.
Então, uma célula ganglionar que está aqui na retina temporal, o axônio dela tem que chegar até o nervo óptico para finalmente conseguir sair do olho. Então, reparem que pelo buraco do disco óptico também chegam e saem os vasos sanguíneos. Então, a gente está vendo os vasos sanguíneos e reparem que eles também evitam passar pelo meio. Então, os vasos sanguíneos se organizam formando uma arcada superior e uma arcada inferior, que vai se ramificando a partir aqui do disco óptico. O mesmo vai acontecer com os axônios das células ganglionares que estão longe do disco óptico. O axônio vai seguir um caminho sempre arqueado, evitando passar pela fóvea, evitando passar por essa parte central do olho, onde eu tenho a minha maior acuidade visual. Então, tanto os vasos quanto os axônios das células ganglionares evitam passar pelo meio do olho e a gente consegue ver essa formação característica aqui dos vasos. Então, o que a gente deve observar num fundo de olho? A gente precisa observar essa área esquemiada, com poucos vasos na retina central. A gente deve acompanhar esses vasos e ver que eles são bem bonitinhos, né? A superfície deles, o contorno deles está bem marcado, é um contorno liso, e eu não vejo hemorragias, grumos, não vejo nada disso. Isso é um fundo de olho normal. Uma outra característica que é bom observar é o contorno do disco óptico. Então, como isso é uma foto, não é tridimensional, não está tão nítido. Mas, normalmente, a gente consegue delimitar muito precisamente o disco óptico, que é essa área onde não existem fotorreceptores, onde justamente o axônio das células ganglionares está furando a esclera para sair do olho. Então, nessa região, a gente consegue delimitar com precisão esses limites do disco óptico, e isso é importante que esteja desse jeito, né? Então, a gente observou, fez a marcação das linhas imaginárias, observou a retina central com sua isquemia característica, observou a arcada sanguínea superior e inferior e observou os limites do nervo óptico. Então, se a gente continua, essas imagens aqui são completamente diferentes daquela, né? Então, o exame de fundo de olho é um exame relativamente simples, que pode ser feito por qualquer médico, não é um exame restrito ao oftalmologista. Ele seria muito bom se os clínicos fizessem, porque quando a gente observa o fundo de olho, é como se a gente estivesse olhando para o cérebro desse paciente, já que a retina é neurônio, e principalmente como se a gente estivesse olhando para todo o sistema circulatório desse paciente. Então, se eu vejo isso daqui, o que eu estou vendo nesse fundo de olho? Um monte de peteques, né? Então, a partir daqueles vasos sanguíneos, por algum motivo, o sangue extravasou. E agora eu tenho uma retina toda pintadinha de pontos de sangue. Então, será que esse paciente está enxergando bem? Talvez esteja, principalmente se esses pontos sanguíneos livrarem a parte central da retina, né? Então, como a gente viu, a parte central da retina é uma área já com muito pouco vaso. Não tem nenhum vaso sanguíneo grande passando por aqui. Então, quando o sangue começa a extravasar de qualquer vaso, a tendência é que esse extravasamento ocorra na retina periférica. E a gente demora muito a perceber problemas na nossa retina periférica, que seria o nosso campo periférico. A gente tem alta acuidade na parte central da retina, portanto, na parte central do campo visual. Mas a nossa acuidade tende a diminuir muito na parte periférica, por características do nosso sistema visual. Então, isso daqui é um fundo de olho típico de hipertensão arterial sistêmica, onde a pressão foi tão grande que vasos delicados, como os da retina, acabam sofrendo extravasamento de sangue e
manchando toda a retina com essas petequias. Essas imagens aqui são imagens de olhos diabéticos que possuem uma outra condição chamada retinopatia diabética. Então, a alta glicemia, ela é capaz de alterar em muito os nossos vasos sanguíneos e esses vasos sanguíneos alterados, eles acabam fazendo esse exudato, né? Então, eles também deixam passar plasma, tem algumas hemorragias e deixam passar também lipídios. Então, uma foto típica de uma retinopatia diabética mostra exudato, extravasamento de sangue e essas placas amareladas que são o extravasamento de partículas gordurosas, né, de colesterol. Bom, a gente tem um terceiro ponto onde o fundo de olho é muito importante, que é na situação de hipertensão intracraniana. Então, o edema de papila é um sinal patognomônico de hipertensão intracraniana. E o que é isso? Aqui a gente tem um disco óptico desse lado, comparado com esse lado aqui. E o que a gente está vendo é que, como eu falei, no fundo de olho normal, a gente consegue delimitar completamente os limites do disco óptico. Reparem que nessa situação, os limites estão borrados. E se essa imagem fosse tridimensional, a gente teria a sensação, a impressão de que o nervo óptico está sendo empurrado para dentro do olho. Então, isso gera esse chamado edema de papila. E isso é um sinal de que a pressão dentro do crânio está tão grande que é literalmente isso que está acontecendo. O nervo óptico está sendo empurrado para dentro do olho, para dentro do globo ocular, causando esse borramento dos seus limites e esse edema, né? Essa pequena elevação nessa região do disco óptico. Então, ainda sobre o nosso fundo de olho, todo mundo já deve ter brincado de ponto cego, né? Então, nessa imagem, a gente está vendo esses dois olhinhos fixando um ponto bem distante. Então, esses olhos estão fixando um ponto no infinito, e esse ponto está incidindo exatamente sobre a fóvea dos dois olhos. Porque quando a gente fixa um objeto, o objeto que está no ponto de fixação, ele incide sobre a fóvea nos dois olhos. O que a gente tem nasal à fóvea nos dois olhos? A inserção do nervo óptico. Tá? Então, nessa região do nervo óptico, a gente não tem fotorreceptores. E é por isso que objetos que estão lateralmente ao nosso ponto de fixação, eles incidem parte, né, desse campo visual, aquilo que incidir sobre essa área do nervo óptico não será percebida. Normalmente a gente não vê nada disso, eu não vejo um buraco no meu campo visual, eu não fico sem enxergar uma parte do campo visual. Porque imaginem que um objeto que esteja aqui, onde os raios luminosos que incidem sobre ele entrarão em linha reta, né? E vão incidir sobre o disco óptico e não será visto, esse mesmo objeto pode ser visto pelo outro olho. Ele vai incidir de forma muito mais oblíqua no outro olho, mas ele será visto pelo outro olho. Então, quando a gente quer observar o nosso ponto cego, é necessário tampar um dos olhos. Então, agora, se eu estou com o olho esquerdo tampado e continuo fixando um ponto distante, em algum momento, o objeto que tiver à direita desse meu ponto de fixação vai incidir sobre o disco óptico e, portanto, não será percebido. Existem muitas técnicas para a gente descobrir o ponto cego, vocês com certeza podem procurar aí as estratégias para ver como descobrir o seu ponto cego. Então, quando a gente fala em descobrir nosso ponto cego, a gente tem um exame que demonstra muito claramente o nosso ponto cego, que é o exame de campo visual ou a campimetria computadorizada.
Então, nesse exame, o paciente se acomoda, né? Ele apoia o queixo e a testa, e ele fica olhando para dentro desse aparelho. O exame é feito um olho de cada vez, né? Então, digamos que o olho esquerdo dessa paciente está bloqueado, está tapado. Observem que ela tem um aparelhinho na mão, onde ela pode apertar. Então, qual é a ideia desse exame? Então, o olho esquerdo está tapado e essa paciente está fixando um ponto, uma imagem que está lá dentro do aparelho. Então, enquanto ela fixa esse ponto, vão aparecer luzinhas ao redor desse ponto, em todo o campo visual do olho direito. O compromisso, né, a tarefa desse paciente é apertar esse botãozinho que está na mão dela toda vez que ela enxergar uma luz piscando. Então, eu estou fixando um ponto e aparecem flashes ao redor do ponto que eu estou fixando, em todos os lugares. Cada vez que eu vejo uma luzinha, eu aperto esse botão. E esse aparelho vai, então, marcar todas as vezes que uma luz foi oferecida, que um flash luminoso foi oferecido e que esse paciente respondeu corretamente a esse flash de luz. Então, isso daqui é o resultado desse exame, mostra um campo visual normal. E a gente está vendo que isso daqui representa aquilo que o paciente vê. Então, o campo visual é aquilo que o paciente vê. Então, essa imagem não é uma imagem que esteja representando a retina, está representando aquilo que o paciente vê. Então, o paciente estava fixando aqui no meio, no encontro dessas duas linhas, que eu vou chamar de ponto de fixação. Então, aqui, todas essas marcações são pontinhos onde a luz piscou e o paciente respondeu que viu. Então, ela viu as luzes em toda essa área aqui, menos nessa areazinha aqui escura. Então, o que está em escuro significa que a luz piscou e ela não respondeu. Então, essa mulher tem algum problema? A gente já está dizendo que não, né? Então, no campo visual normal, os indivíduos vão enxergar tudo que está no campo, com exceção do ponto cego. Então, quando a luz incidiu lateralmente ao ponto de fixação, os raios luminosos oriundos dessa área do campo incidiram sobre o disco óptico do olho esquerdo. Então, isso aqui é um campo visual normal para o olho esquerdo, e nessa área do campo visual, esses indivíduos não são capazes de detectar nenhuma luz, porque essa área do campo visual incide sobre o disco óptico, onde a gente não tem fotorreceptores. Então, do outro lado, né? Então, o olho direito dessa mesma paciente, a gente vê aqui o ponto cego, lateral ao ponto de fixação, né? Temporal ao ponto de fixação, mas vê também uma mancha enorme aqui no quadrante superior, principalmente nasal, mas um pouco também no quadrante superior temporal. Então, isso sim é um problema, né? Então, isso é anormal. Reparem que no olho normal enxerga-se todo o campo visual, e aqui, além da marquinha do ponto cego, ela não enxerga essa parte aqui do campo. Aqui a gente tem outros exemplos, então isso daqui é o exemplo normal, e aqui a gente tem o olho esquerdo e o olho direito, e esse paciente apresenta glaucoma. Então, como a gente viu no vídeo, a lesão provocada pelo glaucoma, ela costuma ser uma lesão que começa perifericamente e que vai se aproximando do centro. Então, aqui, nesse olho, o glaucoma ainda está inicial e a lesão é pequena. Então, eu vejo o ponto cego e eu vejo áreas fora do ponto cego, onde esse indivíduo também não detectou a luz. Nesse olho, a situação é pior. Eu vejo o ponto cego, que é considerado normal, mas vejo que existe um escotoma muito grande, principalmente na retina nasal superior. Aqui mais um exemplo, então a gente está vendo o olho esquerdo e o olho
direito. E reparem que nessa situação, o escotoma é tão caprichoso que tapou o ponto cego. Então, essa areazinha aqui é onde estaria o ponto cego dos dois lados, mas a lesão, que não necessariamente é causada por glaucoma, muitas outras situações causam lesão da via óptica ou da retina, ela tem perda de visão nos quadrantes temporais inferiores de ambos os olhos. Bom, se a gente pensa qual é o trajeto que a nossa informação visual vai fazer, a gente está vendo aqui uma imagem que é a visão inferior do encéfalo. Reparem que o tronco encefálico foi cortado, e eu estou vendo os lobos temporais, aqui os lobos frontais, né, atrás do olho, e os dois globos oculares com seus nervos ópticos saindo da parte nasal das suas retinas. Esses nervos ópticos, eles convergem aqui em direção ao centro, até que se juntam numa estrutura chamada quiasma óptico. Depois é como se o nervo óptico se continuasse, só que agora ele muda de nome e passa a se chamar trato óptico. Então, se a gente fizer um esquema dessa via visual, a gente está vendo aqui os dois olhos, com os seus respectivos nervos ópticos, o quiasma óptico e o trato óptico. Então, se esses dois olhos estão fixando essa cruzinha que está no centro do campo visual, eu posso desenhar, né? Eu posso fazer esse esquema onde tudo que está à direita do ponto de fixação, todos os objetos que estiverem à direita do ponto de fixação, estão representados pela cor azul. E todos os objetos que estiverem à esquerda do ponto de fixação estão representados pela cor rosa. Então, quando esses olhos fixam essa cruz no centro do campo visual, tudo que está à direita desse ponto de fixação, como os raios luminosos não fazem curva e precisam necessariamente passar pela abertura pupilar em ambos os olhos, tudo que está à direita do ponto de fixação entra no olho esquerdo e atinge a retina temporal esquerda. Ou o que está no ponto de tudo que está à direita do ponto de fixação também entra no olho direito, só que agora ele atinge a retina nasal do olho direito. Ao passo que tudo que está à esquerda do ponto de fixação atinge o olho esquerdo na retina nasal esquerda e atinge o olho direito na retina temporal direita. Então, se aquilo que estava em azul foi projetado para cá e para cá, ele foi projetado para a retina temporal esquerda e para a retina nasal direita. Esses dois nervos ópticos, eles confluem, chegam no quiasma óptico e essas fibras se continuam através do trato óptico. Aqui vale a pena a gente decorar uma coisinha. Então, imaginem que o nervo óptico, o quiasma e o trato, eles são formados por quem? Eles são formados pelo axônio das células ganglionares que estão aqui na retina. E não existe nenhuma sinapse. A primeira sinapse vai acontecer lá no corpo geniculado lateral. Então, o axônio das células ganglionares que está aqui na retina, elas saem do nervo óptico, esquerdo ou direito, nasal ou temporal, elas saem do nervo óptico e elas só vão fazer sinapse nessa estrutura chamada corpo geniculado lateral, que é um núcleo talâmico. Então, ao longo do nervo óptico, do quiasma óptico e do trato óptico, não existe corpo de neurônio e não existe sinapse. Então, o que a gente tem que decorar é o seguinte: retinas temporais passam pelo quiasma sem cruzar. Retinas nasais cruzam no quiasma. Então, o que quer dizer que as retinas nasais cruzam no quiasma? Quer dizer que o axônio das células ganglionares,
que está nas retinas temporais de ambos os olhos, elas saem pelo nervo óptico, passam pelo quiasma e continuam do mesmo lado. Isso acontece no olho direito, com a retina temporal direita, e acontece no olho esquerdo, com a retina temporal esquerda. Em compensação, os axônios das células ganglionares que estão nas retinas nasais saem pelo nervo óptico e, quando chegam no quiasma, decussam e vão parar do outro lado. Então, os axônios das células ganglionares do olho direito, quando passam pelo quiasma, vão parar do lado esquerdo. E isso acontece do lado esquerdo também. Então, os axônios das células ganglionares que estão na retina nasal esquerda, quando passam pelo quiasma, decussam e vão parar do outro lado. Como as cores estão nos demonstrando, no final das contas, tudo que está à direita do ponto de fixação no campo visual acaba sendo projetado para o hemisfério esquerdo, vai parar no corpo geniculado lateral do tálamo à esquerda. E tudo que está à esquerda do ponto de fixação no campo visual vai parar no hemisfério direito, no corpo geniculado lateral do lado direito. Então, é isso novamente que essa outra imagem está nos mostrando, que as retinas temporais não cruzam no quiasma, certo? E as retinas nasais cruzam no quiasma. Isso faz com que tudo que está à direita do ponto de fixação termine do lado esquerdo e tudo que está à esquerda do ponto de fixação termine do lado direito.